Olá, bem-vindos ao nosso canal Bijuteria Fácil. Temos aulas onde você aprende a montar bijuterias de um jeito fácil e divertido. Também temos kits prontos, de pulseiras, colares e muito mais, como o da aula de hoje. Hoje nós trabalharemos com este colar. É um colar misto com contas de resina e fio encerado. O acabamento é o fecho lagosta. Bem, antes de começar, deixa eu apresentar o kit. Ele vem assim, em saquinho transparentes, com todas as peças separadinhas. Bem, para começarmos esse colar, vamos começar pelo material que vamos utilizar para fazê-lo. Nós precisaremos de um alicate de corte, um alicate de ponta quadradinha, um alicate de ponta redonda, uma agulha e uma caixa de fósforos. Bom, vamos iniciar o colar. Bem, este colar, ele é feito em duas partes. O fio encerado e as peças no fio de nylon. O fio encerado vem desta forma, cortado numa peça só. Então, nós vamos ter que trabalhar primeiro o fio encerado. Este fio, ele é cortado de 9 centímetros, porque aqui são duas medidas de 9 centímetros. Então, vamos cortar o fio. Cortamos o fio de 9 em 9 centímetros. Então, são 4 peças de 9 centímetros. Medimos, cortamos o fio. Bem, lembrando que são 4 pedacinhos de fio de 9 centímetros. Eles ficarão desta forma, cortadinhos na sua frente, sempre lembrando que será trabalhado em par. Para trabalhar esses pares de cordão, nós vamos precisar deste terminal, ok? Nós vamos trabalhar hoje com um terminal. Juntamos as pecinhas bem na pontinha. A gente segura bem na pontinha, tá? A gente precisa segurar bem na pontinha para não ter folga do outro lado, não ser nem visto o fio. A hora que a gente aperta, a gente elimina a possibilidade de ficar sobra. Então, você segura bem na pontinha, desta forma, e você aperta com o alicate quadradinho. Aí fica muito mais fácil apertar. Então, você vai devagar, com cuidado, aperta um lado, outro lado e pronto. Aperta bem firme para não escapar, tá ok? Vai ficar desta forma. Nós vamos colocar do outro lado o mesmo terminal. Aí nós vamos juntar, e lembrando sempre que o avesso tem que ficar com o avesso. Então, você tem que apertar o fio, ok? Do mesmo lado que você apertou o outro lado, para os dois lados ficarem do avesso, dessa forma, ó. Aperta um lado, depois o outro, depois você aperta bem forte, para não escapar os fios, tá vendo? Olha, fixa, vê se não vai precisar. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado do colar. Vai pegar o fio, segurar bem na pontinha, para não ficar sobra. Então, você segura os dois bem na pontinha. Faz tudo devagar, com calma, com tranquilidade. Aí, você aperta um lado. Depois, aperta o outro. Aí, você junta os dois, apertando bem firme. Desta forma. Ok? Dessa forma. Aí, lembrando sempre que, para pôr o outro terminal, você tem que estar com ele do avesso também, para que os dois fechamentos fiquem do mesmo lado. Sobrou uma pontinha a mais, é só você cortar e alinhar. Aí você coloca o fio, olha, o acabamento, tá? Então, você tem que ver se os dois acabamentos estão do mesmo lado, do lado do avesso.
Você segura bem na pontinha, aperta um lado, aperta o outro lado e depois com força aperta os dois lados juntos, desta forma. Bem, ficando pronto a parte de cima do colar, que é o cordão, tá ok? Tem que ficar dessa forma, bem alinhadinho. Nós vamos à montagem do colar com fio de nylon. Eu abri o meu kit e vou pegar todas as minhas peças e alinhar elas na minha frente, do jeito que o colar deve ser montado. Porque assim fica muito mais fácil você não errar. Então, vamos à montagem do colar na minha frente, desta forma. Eu vou deixar uma foto do colar na tela para você pausar o vídeo e montar o seu colar. Bem, depois do colar pronto na sua frente, você vai alinhar ele para ver se não está faltando nenhuma peça. Porque fica muito mais fácil você montar o colar e não ficar perdida na hora da colocação da peça. Então, você alinhou ele todo na sua frente e agora nós vamos passar todas as bolinhas no fio de nylon. Bem, esse colar, ele tem 40 centímetros. Então, nós vamos medir 40 centímetros de fio de nylon, tá ok? Mais um palmo de cada lado. Um palmo, mais um palmo. Eu estou trabalhando nesse colar com fio dobrado, então você dobra essa medida. Como o colar é pesado, eu resolvi trabalhar com o fio de nylon dobrado, tá ok? Então, vamos iniciar o colar. Para iniciarmos, nós temos que fazer o nó da bijuteria. Então, nós dobramos com o fio dobrado, nós passamos o fio em volta do dedo indicador, assim, tiramos do dedo, formando uma argolinha e puxamos a ponta do fio de trás para frente. E assim nós formamos a laçada da bijuteria, que é a laçada que corre, se necessário, para juntar as peças. Ou se você puxar um dos fios, ele vai desmanchar completamente o nó, ok? Dessa forma. Vamos lá. Com o fio dobrado, em volta do dedo indicador, tira do dedo, formando uma argolinha, passa a laçada por dentro de trás para frente, assim formando o nó da bijuteria. Agora vamos à colocação das peças. Junte as duas pontinhas do fio para iniciarmos o trabalho. Vamos começar. Vamos colocar todas as peças no fio. Vou ter que gravar de novo? Bem, com o colar colocado, nós vamos para o acabamento. Sempre lembrando que nós vamos trabalhar com fio duplo. Nós vamos trabalhar com tipes, com o fecho tipo lagosta e com argolinhas. Esse será o fechamento do colar. Vamos começar pelo tipes. A gente alinha as duas pontinhas, cortando ela, deixando igual. Colocamos o tipes de trás para frente, sempre lembrando que o nozinho vai ficar dentro da parte côncava, escondido na parte côncava do tipes. Como nós estamos trabalhando com dois fios, a gente só vai dar um nó cego, simples. Bem apertado, a gente dá um nó cego, bem apertado. E cortamos o restante do fio. Nós vamos deixar uns 2 milímetros, ok? Somente para a gente conseguir juntar essas duas pontinhas para não escapar, não perdermos o nó. A gente risca o fósforo, espera formar uma brasinha. Formou uma brasinha, ficou com a ponta vermelhinha, você assopra e junta os dois fios dessa forma. Assim, eles não vão escapar. E nós vamos escondê-lo dentro do tipes, dessa forma. Ele vai ficar escondidinho lá dentro. Com o alicate quadradinho, você fecha com todo cuidado, sem pressa,
para esconder o fio, não aparecer. O nozinho, ele ficou escondido dentro da caixinha do Tips. E aí o acabamento fica excelente. Vamos ao fechamento do colar agora. Junta todas as peças, puxando o fio, encostando a peça no Tips. E nós vamos para o segundo fechamento aqui, o acabamento mesmo do colar. Nessa hora a gente verifica que está tudo em ordem, se o colar está pareado, está tudo certinho. Pegamos o fio, cortamos um palmo, que é o que a gente sempre vai precisar, de um palmo de fio de nylon, e fechamos com o Tips do outro lado. Colocamos o Tips nos dois fios, desta forma, de trás para frente. Bem, depois de colocarmos os dois fios no Tips, sempre lembrando que é de trás para frente e que ele vai ficar escondido dentro da caixinha, para ficar um acabamento melhor. Você escorrega o Tips até as peças para o acabamento. Deslizando o fio até as peças, você vai fechar ele. Como são dois fios, fica mais fácil você fazer o nó cego novamente. Você fazendo o nó cego, você vai conseguir deslizar o fio da mesma forma. Fez o nó cego, você abre as duas pontas e puxa para o acabamento. Levanta um pouco o colar pelo Tips. Você tem que levantar pelo Tips para ver se não tem folga. Se tiver alguma folga, você tem que puxar um pouquinho mais. Agora tem um pouquinho de folga, vamos puxar só um pouquinho mais. Pronto, fixou. Agora nós não temos mais folga no colar. Podemos dar o acabamento. O acabamento é muito simples. Você segura os duas pontas do fio de nylon, puxa para cima e segura embaixo. Você pode segurar com a unha ou você pode segurar com alicate. Vamos ver como é que fica? Puxou os dois fios, você vai fechar com o alicate, só que você tem que segurar bem firme o alicate, tá ok? Bem forte. Aí você vai cortar, deixando os 2 milímetros de fio para queimarmos, para que o nó não se desfaça. Você risca o fósforo, espera formar uma brasinha. A hora que você vê que a ponta tá vermelhinha, você une as duas pontinhas dessa forma, olha. Uniu as duas pontinhas, o nó não vai soltar e o colar vai ficar firme. Vamos à segunda parte do colar. Agora nós vamos trabalhar com o fio encerado. A parte que nós já fizemos. Agora nós vamos colocar a argolinha. Vamos abrir a argolinha e juntar as duas partes. Desta forma. Abrimos a argolinha. Sempre verificando, isso nós não podemos esquecer, que nós temos que verificar se o acabamento está voltado para o mesmo lado do colar. O avesso sempre com avesso. Vamos lá, colocamos este lado, apertamos a argolinha bem certinha, com toda a calma, para não ficar nenhum vãozinho. Pegamos a outra metade, vamos abrir a argolinha e nós vamos sempre verificar se as duas partes do acabamento estão do mesmo lado, tá ok? Então, colocamos dessa forma para que fique uniforme. E fechamos a argolinha bem justinha. Bastante calma, você não pode pôr nem muita pressão e nem pouca pressão. Tem que ir bem devagar, ajustando a argolinha no fechamento. Pronto, agora nós vamos colocar o fecho tipo lagosta. Ok? Vamos colocar o fecho tipo lagosta. De um lado a gente abre a argolinha e coloca o fecho, do outro lado somente a argolinha.
desta forma. Aqui é a argolinha com fecho. Feche com bastante calma, para não ficar bonzinho. E do outro lado, nós colocamos somente a argolinha. Abre. Isso, sim, com bastante calma, fecha, para não ficar folga na argolinha, para não escapar do terminal, desta forma. Pronto. Tudo fechadinho, as argolinhas fechadinhas, verifica tudo, se tá tudo certinho. Vamos ver como é que ficou o acabamento com o fecho lagosta. Assim ficou o acabamento. Desta forma. Pronto. Esse é o acabamento com terminal, argola e fechinho lagosta. E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Não esqueça de curtir e compartilhar. Os kits das aulas estão disponíveis para venda em www.bijuteriafácil.com.br. Não é W.